Hello and welcome to this English class! Bom dia, boa tarde, boa noite! Independente da hora que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com a Teacher Alana Cristine. E, para a gente começar a aula de hoje, eu quero que vocês leiam junto comigo algumas frases e a partir delas a gente vai começar a entender melhor alguns pontos gramaticais muito importantes que vamos aprender hoje. Existem duas frases nesse slide aí. Eu preciso que vocês leiam e respondam a pergunta junto comigo. A. I have lived in Lyon. B. I lived in Lyon in 1989. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda frase? In sentence tanana, there are details about when the situation happened. In sentence tanana, we don't know exactly when the situation happened. Think about it. 10 seconds for you to think and complete with A or B. So, guys, in which sentence do we have details about the situation? Qual delas a gente tem algum detalhe sobre quando a situação aconteceu? Na primeira diz, I have lived in Lyon. Eu sei quando, desde quando, em que momento a pessoa está vivendo ou viveu nesse lugar? Não. Mas olha a segunda. I lived in Lyon in 1989. Agora eu sei quando foi que aconteceu isso. Em 1989. Então, com essa frase, I lived in Lyon in 1989, eu posso completar a primeira frase. In sentence B, there are details about when the situation happened. Então, sobra a sentence A para poder dizer quando nós não sabemos exatamente quando a situação aconteceu. Nós sabemos que ela aconteceu, mas não sabemos quando ela aconteceu. So, in sentence A, we don't know exactly when the situation happened. Bom, e qual é a diferença, então, entre o que está escrito na A e o que está escrito na B? Elas podem estar fazendo referência ao mesmo momento da vida de uma pessoa? Sim. Mas como eu vou saber isso? Porque em uma eu tenho I have lived in Lyon. E na outra eu tenho I lived in Lyon. Eu tenho uma diferença. Na primeira tem um have junto com lived. Na segunda só tenho lived. Mas por que que na primeira está escrito have lived e na segunda lived? Temos aí a nossa diferença entre present perfect e simple past. Essa será a nossa aula de hoje. O nosso tema para hoje é present perfect versus simple past. Qual é a diferença entre eles? Por que que nós temos dois nomes diferentes para situações similares? Mas o que é que realmente faz com que elas sejam diferentes para que assim possam ter nomes diferentes? So, let's check, guys. Let's start with the structure. Vamos começar com a estrutura desses dois tempos verbais. To talk about the structure, I have brought you 6 sentences, 6 examples. So let's analyze them. In the first sentence, we have they have eaten Thai food. They have eaten Thai food. In the second example, we have they ate Thai food last night. E qual é a diferença entre um e outro? Atenção. They have eaten Thai food. Do you know when it happened? Vocês sabem quando isso aconteceu? Tem essa informação aqui na frase, sim ou não?
Não. Now take a look at the second sentence. They ate Thai food last night. E agora, vocês sabem quando isso aconteceu? Sim, last night. Agora nós temos essa informação. One more. Have you seen Othello? Where did you see Othello? Na primeira frase, have you seen Othello? Eu quero saber se a pessoa já assistiu essa peça, Othello. Eu sei quando essa pessoa assistiu? Na minha pergunta, eu tenho essa informação de quando foi que essa pessoa assistiu? Não. Have you seen? Eu quero saber se ela já viu alguma vez na vida dela. Mas, olha a outra. Where did you see Othello? A pessoa fez a pergunta, onde você viu Othello? Isso quer dizer que eu já tenho a informação de que aquela pessoa assistiu aquela peça. Mas eu quero saber aonde foi que ela assistiu. E aí, com essa pergunta, where did you see Othello? Eu estou afirmando que essa pessoa já viu e apenas quero saber onde foi que ela viu. Então, em algum momento do passado, aquilo aconteceu. Na minha pergunta de cima, have you seen Othello? Eu não tenho essa informação. Eu não sei se aconteceu. Eu quero saber se aconteceu. Porque eu não tenho uma data específica. Eu não tenho um tempo especificado nesse exemplo aqui. Now, take a look at the last ones. We haven't been to Ireland. We didn't go to Ireland last year. We haven't been to Ireland. Eu tenho alguma informação de tempo aqui, de quando isso aconteceu? No. Olha na segunda. We didn't go to Ireland last year. Last year é uma past time expression, é uma expressão de tempo passado, que a gente usa quando a gente quer especificar o tempo. Se eu estou especificando o tempo, quer dizer que eu sei quando isso aconteceu, ou nesse caso, quando isso não aconteceu. Então, quando eu digo we didn't go to Ireland last year, quer dizer que eu posso ter ido em outros anos, mas no ano passado eu não fui. Já na frase de cima, we haven't been to Ireland, como eu não tenho uma especificidade de quando isso aconteceu ou quando isso não aconteceu, a gente pode entender que essa pessoa nunca foi para esse lugar, nunca foi para Ireland, para Irlanda, nunca foi. Eu poderia colocar também uma outra expressão dizendo que eu não tenho ido, não fui ultimamente. Eu poderia dizer we haven't been to Ireland lately. Ou seja, nos últimos tempos, não tenho ido a esse lugar, não tenho ido a Ireland. Estaria incorreto? Não, porque lately não é uma expressão de tempo específica. Ela quer dizer nos últimos tempos, recentemente, quer dizer ali um período de tempo grande. Então não é específico. We haven't been to Ireland. Bom, e qual é a diferença então entre essas frases aí? A gente viu que elas têm diferença de sentido. Que nas frases da linha de cima, they have eaten Thai food, have you seen Othello, we haven't been to Ireland, nós temos frases onde o tempo não é especificado. Então, nós temos aqui, na segunda linha, 3 frases onde o tempo é dito. They ate Thai food last night. Last night temos aí. Where did you see Othello? Nesse caso, não tem expressão de tempo na pergunta, mas temos aí a intenção. Nós já sabemos que essa pessoa viu, porque minha pergunta foi where. Então, onde foi que você viu? Se eu não soubesse que essa pessoa já viu isso, eu não teria perguntado where did you see, certo? E por último, nós temos a última frase. We didn't go to Ireland last year. Quando foi que a gente não foi nesse lugar? Ireland. Então, nós temos aí essas principais diferenças entre essas frases. Na primeira linha, nós temos todos os exemplos com have mais o verbo principal. Quando eu tenho have mais o verbo principal, eu tenho que prestar bastante atenção. Por quê? Olha aí.
They have eaten. Have you seen? We haven't been. O que significa isso? Isso significa que o segundo verbo, que é o verbo principal dessas frases aí, ele vem no past participle. Lembrando que past participle é diferente de simple past. Simple past é o tempo verbal do verbo principal. Past participle é a forma do verbo que acompanha outros verbos auxiliares para poder formar os tempos verbais. Nesse caso aí, temos esse tempo verbal que faz parte da formação have mais o verbo no past participle. O verbo eaten é o past participle do verbo eat. A forma seen é a forma do past participle do verbo see. A forma been é a forma do past participle do verbo to be, do verbo be, né? Então, a gente tem aí, nessa primeira linha, um mesmo tempo verbal que segue a mesma ideia nas três frases. They have eaten, have you seen, we haven't been. E, por último, nós temos as três últimas frases, aonde nós temos They ate Thai food last night. Where did you see Othello? We didn't go to Ireland last year. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Nas três primeiras frases, a gente sempre usa o have com o past participle. Já nas três últimas frases, nós temos algumas diferenças. Na primeira linha, nós temos They ate Thai food last night. Where did you see Othello é a pergunta. Qual é a diferença da afirmativa para a pergunta? Bom, na afirmativa, o verbo sofreu uma alteração. Na pergunta, a gente tem o verbo auxiliar did junto com o verbo no infinitivo see. E a mesma coisa acontece na negativa. We didn't go. Ou seja, nós temos o verbo auxiliar mais o not mais o go. Então, para a gente entender bem o que significa isso, a gente tem que entender que as primeiras frases estão no present perfect. Elas são formadas com o verbo have ou então has, se for he, she ou it, mais o past participle dos verbos. Na afirmativa, a gente vem com o sujeito, depois coloca o have ou has e o past participle e continua com o complemento. They have eaten Thai food. Mas quando a gente tem uma pergunta, a gente troca a ordem do verbo auxiliar com o sujeito. Então, a gente pergunta, have you seen Othello? Have you seen Othello? Eu coloquei o sujeito depois do verbo auxiliar have. Já na negativa, a gente mantém a mesma ordem da afirmativa, porém, a gente vai acrescentar o not no verbo auxiliar, que é o have. Para I, you, we, they, a gente vai usar haven't. Para he, she, it, a gente vai usar hasn't. Atenção, muita atenção. Repetindo, o verbo have funciona no present perfect como verbo auxiliar. Ele não é o verbo principal dessa frase. Cada frase aí que tem o have junto tem um verbo principal. Have eaten, seen, been. Esses são os verbos principais. Quando a gente tem o have como verbo principal no presente, a gente não usa haven't ou então hasn't na negativa. A gente usa don't have ou então doesn't have. Como a gente está falando de present perfect, se a gente tivesse o have como verbo principal, a gente usaria have had ou então has had, porque o verbo principal vem no past participle.
E nesse caso aí, como o verbo principal seria o have, a gente colocaria o have no past participle. Tudo bem até aí? Vamos entender então a segunda linha de frases. They ate Thai food last night. Where did you see Othello? We didn't go to Ireland last year. Essas três frases estão no simple past. E como a gente sabe, principalmente por conta das expressões de tempo. Last night, last year e o where nessa pergunta, como eu falei já anteriormente. Quando a gente fala where did you see, eu já tenho na minha cabeça que essa pessoa viu aquilo. Eu só quero saber quando isso aconteceu. Então, com o simple past, a gente tem dois tipos de verbo. Os verbos que são regulares e os que são irregulares. Com os verbos regulares, a gente vai colocar um ed no final. Por exemplo, work viraria worked. Play viraria played. Study viraria studied. Mas no caso de eat, nós temos um verbo irregular. Então ficaria they ate Thai food last night. Mas vocês podem perceber que quando a gente tem perguntas e negativas, nós temos o verbo auxiliar, que é o did. Esse verbo auxiliar did faz com que não precise mudar a forma do verbo na pergunta e na negativa. Como assim? Eu não preciso falar where did you saw Othello? Não, porque como eu já tenho did na pergunta, o meu verbo vem no infinitivo. Where did you see Othello? Where did you see Othello? Ah, teacher, então se eu colocar o did na afirmativa, eu posso deixar o verbo normal? Eu posso falar they did eat Thai food last night? No. A forma gramaticalmente correta é fazer a mudança do verbo na afirmativa. A gente só não muda o verbo na interrogativa e na negativa porque gramaticalmente a gente tem que colocar o did. Então fica where did you see Othello? E na negativa, repare que o verbo também não muda. We didn't go to Ireland last year. Mas como é que eu sei que não muda? Porque o verbo go no simple past é went. Nesse caso, a gente está usando go. Então, we didn't go. Nós não fomos. We didn't go to Ireland last year. Com did not, a gente não coloca o verbo em sua forma afirmativa. A gente mantém o verbo na sua forma infinitiva. Tudo bem até aí? Now, guys, let's check the usage. How to use present perfect and simple past. Take a look. According to all the examples I gave you until now, we have two definitions. We use the tanana for past actions with a specific time reference. And we use the tanana for past actions with no time reference. Vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem em qual seria a melhor resposta aí para completar, com present perfect ou com simple past. Think about it, guys. So, guys, let's check the answer. We use the simple past for past actions with a specific time reference. Lembrando que a gente está falando de tempo específico, ou seja, quando eu tenho lá quando aconteceu alguma coisa. I went to New York in 2012. Eu fui para Nova York em 2012. I went to New York in 2012. Eu tenho lá especificando quando isso aconteceu, ok?
Now, how do we complete the second definition? We use the present perfect for past actions with no time reference. Quando você quer falar que alguma coisa já aconteceu, mas você não sabe ou não quer dizer quando essa coisa aconteceu. Você poderia dizer: I have been to New York. I have been to New York. Eu já fui a Nova York. Quando? Não quero falar. I have been to New York. Okay? So far so good? So, let's move on. When we talk about present perfect and simple past, it's very important to remember the time expressions. Lembra que eu falei com vocês sobre as expressões de passado que a gente viu nos exemplos lá? Last year, last night. O que a gente tem lá? A gente tem time expressions. A partir do momento que eu uso uma time expression, ou seja, que eu estou dizendo quando alguma coisa aconteceu, eu sei que eu vou usar o simple past para falar do passado. Porque eu não uso time expressions com present perfect. Se eu usar, eu estarei especificando quando aquela coisa aconteceu. E se eu especifico quando algo aconteceu, foi uma coisa que aconteceu em um momento dado. Não é uma coisa que eu não sei quando aconteceu. Então, eu não posso usar o present perfect. Let's check some examples. I went to Miami last year. I went to Miami last year. Tá certo? Yes, last year é uma time expression. Significa ano passado. Se eu estou dizendo quando essa coisa aconteceu, eu uso simple past. I went to Miami last year. Now, attention. I've been to Miami last year. Is this correct, guys? No. I've been to Miami last year is incorrect. Eu não posso usar assim porque last year é uma time expression. Eu estou dizendo quando aquilo aconteceu. Se eu sei quando aconteceu, eu não posso colocar o present perfect. Ok? So guys, now that you know the difference between present perfect and simple past, let's practice. For the next activities, you'll have 10 seconds to think about the answers, and if you think that 10 seconds is not enough, you can always pause the video, do the activity, then you play it again to check your answers. So guys, let's start. Take a look at this first example. Complete the dialogues with the present perfect or simple past form of the verbs. Have you ever been to San Diego? Yes, I went there last year. Por que que ficou have you ever been na primeira e I went there last year na segunda? A primeira coisa é, essa palavrinha aqui, olha, ever. Ever significa em algum momento da sua vida. Quando a gente fala Have you ever been to San Diego? Eu quero que você pense, desde que você nasceu até hoje, você já esteve em algum lugar? Então esse ever faz essa função na frase usando o present perfect. Então eu não posso usar uma pergunta no simple past usando ever. Se eu falasse Did you ever be to San Diego? Estaria incorreto, porque esse ever traz a necessidade de usar o present perfect. E eu quero saber se a pessoa já fez isso alguma vez na vida. E aí, a resposta dele foi Yes, I went there last year. E por que agora ficou went e não I have been there, já que a pergunta foi no present perfect? Porque na resposta ele colocou uma expressão de tempo. Ele falou last year, ou seja, no ano passado. Se eu tenho uma expressão de tempo, se eu sei quando aquela coisa aconteceu, eu vou usar o simple past, ok? Ok, guys, now attention. I'm giving you 10 seconds to do it, then we check the answers.
Ta-na-na, you ta-na-na. No, ta-na-na, I'm hungry. 10 seconds for you to think, guys. Okay, guys, let's check the answer. Have you eaten? No, I haven't. I'm hungry. Por que não pode ser did you eat? Porque não está especificando quando. Então, have you eaten? Quero saber se você já comeu. No, I haven't. Lembrando que eu posso usar haven't aqui, porque have é o verbo auxiliar do present perfect. E sendo o verbo auxiliar do present perfect, ele pode receber o not. Então, no, I haven't. I'm hungry. Ta-na-na, you ever ta-na-na a camel? Yes, I ta-na-na a camel in Egypt last year. Okay, guys, 10 seconds for you. Let's check your answers, guys. Have you ever ridden a camel? Yes, I rode a camel in Egypt last year. Por que não ficou have ridden? Assim como na pergunta, porque nós temos a expressão de tempo last year. Então, a gente pode sim fazer uma pergunta com present perfect e responder com simple past, desde que a gente usa essa expressão de tempo. Ta-na-na, the girls ever ta-na-na a circles skills course? No, they ta-na-na. 10 seconds for you to think, guys. So let's check the answer. Have the girls ever done a circus skills course? No, they haven't. Ta-na-na, Peter ever ta-na-na a tiger? Yes, he ta-na-na one at the safari park yesterday. 10 seconds for you to think. Let's check the answers. Has Peter ever seen a tiger? Yes, he saw one at the safari park yesterday. Por que ficou só, galera? Lembrando, porque a gente tem aqui a marca de tempo, yesterday. Yesterday significa ontem. Então, yes, he saw one at the safari park yesterday. Now, guys, you have to write sentences and questions in the present perfect or in the simple past. Para essa atividade, demora um pouco mais que 10 segundos. Então, como vai ser feito? Eu vou dar o tempo para vocês escreverem os 10 segundos, mas vocês podem pausar o vídeo para poder fazer essa atividade, tá bom? Pausem o vídeo, façam a atividade e depois volta a dar o play de novo para poder conferir a resposta. So, let's check the example, guys. You ever hold a spider? Remember, the word ever shows that you are talking about a moment in your life. If we're talking about a moment in your life, we have to use the present perfect. So, in my question, I do. Have you ever held a spider? Hold is the infinitive form. Held is the past participle form. So, we say, have you ever held a spider?
Nice. Now guys, attention, let's check the others. Kelly goes scuba diving yesterday. This is a question. You have to write a question using these words, and you have 10 seconds to do that right now. Okay, guys, let's check the answer. Did Kelly go scuba diving yesterday? Why did Kelly go? Because of yesterday. Yesterday is a time expression of the past. So we have to complete with did, tananan, go, tananan, and then you complete. Did Kelly go scuba diving yesterday? I watched a basketball game last week. You have 10 seconds to think, guys. So, let's check the answer. I watched a basketball game last week. Why? Because last week is a time expression about the past. So we put this in the simple past. Sally swim with dolphins. Now you have 10 seconds to think about it. Sally has swum with dolphins. Sally has swum with dolphins. We don't have a time expression here, so we can use present perfect. Sally has swum with dolphins. Now, guys, let's go to the last one. Diego ever go kayaking? We have a question here, guys. Think about it, write, and check your answer. Okay, guys, let's check our answers. Has Diego ever gone kayaking? Why, guys? Because we have the word ever, meaning in your life. Diego ever. Then we have a question. Has Diego? Has, because it's Diego. Diego is a boy. It's similar to he. So has Diego ever gone kayaking? And with this, we are finishing the class of today. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender a diferença do present perfect para o simple past, quando usar um, quando usar outro e como é que a gente forma esses dois tempos verbais. É muito importante vocês entenderem que aprender gramática é importante sim para a gente saber como usar a língua para conseguir o que a gente quer. A gramática, ela não é simplesmente um conjunto de regras, mas ela é um conjunto de usos. Para que a gente usa o present perfect e para que a gente usa o simple past? Entender quando a gente usa cada um deles vai ajudar a gente a se expressar melhor e ser melhor entendido pelas outras pessoas falantes daquela língua também. So guys, that's it for today. Bye bye and see you next time!